Olá, pessoal! Estou de volta e hoje para falar de um tema que é bastante importante, interessante e que o pessoal tem tido muita dúvida e me questionado bastante. É sobre o desempenho térmico nas edificações habitacionais. Esse tema, ele é importante porque ele impacta diretamente no conforto das pessoas durante a utilização na habitação, para o sono e principalmente em ambientes de permanência prolongada. A avaliação de desempenho ela pode ser feita pelo método simplificado ou por uma simulação computacional. Essas são as duas maneiras de se fazer. Hoje nós vamos falar da avaliação pelo método simplificado, onde são consideradas as características, as propriedades térmicas da parede ou da cobertura da edificação. Em primeiro lugar, o projetista, para ele fazer essa análise, ele tem que comparar os valores limites da tabela da norma de desempenho com os valores das normas de desempenho térmico em edificações, que no caso é a 15220. Para ele fazer isso, ele tem que considerar alguns fatores. O primeiro fator é quanto a parede ou a cobertura transmite de calor. A gente chama isso de transmitância térmica. E também ele tem que considerar a capacidade térmica da parede, que é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um determinado sistema. Além disso, um fator importante também para ele avaliar é a radiação solar na superfície, a gente chama de absortância. Porque paredes claras absorvem menos calor e paredes escuras absorvem mais. Então, esse é um fator importante. E além disso, a norma 15220, ela divide o Brasil em regiões. A região 1 e 2 é sudeste e sul do país, e as regiões 3 a 8 é centro-oeste, norte e nordeste do país. Vamos lá, vamos para um exemplo então. Se o projetista vai especificar uma parede para as zonas 1 e 2, que é sudeste ou sul, nós temos uma tabela na norma de desempenho que diz que a transmitância tem que ser menor ou igual a 2,5 e a capacidade térmica da parede maior ou igual a 130. Na norma 15220, já há alguns valores. Nós temos, por exemplo, para um bloco de concreto de 14 centímetros com emboço dos dois lados, de 2,5, nós temos uma transmitância de 3,66 e uma capacidade térmica de 160. Isso não passaria para essa zona 1 e 2, porque, como a gente falou, a gente tem uma transmitância de 2,5 e esse bloco ele tem 3,66. Ele tem que passar em ambos os critérios. Agora, se eu tenho um bloco cerâmico de 19 centímetros com argamassa dos dois lados, esse material passa a ter uma característica de transmitância de 1,8 e de capacidade térmica de 231. Passaria tranquilo nessa exigência. Um outro exemplo aqui, para as zonas 3 a 8, que é centro-oeste, norte e nordeste. Para esse caso, se a gente for considerar esse bloco, ele estaria muito próximo do limite, porque ele tem uma transmitância de 3,66 e a norma nos pede transmitância de 3,7. Só passaria se a parede fosse clara, tratando daquele índice de absorção. Então, tem que ter muito cuidado, porque nós estaríamos no limite e teríamos que certamente fazer outros ensaios para garantir que essa parede vai passar. Não vale a pena arriscar nesse caso. É sempre bom utilizar um critério mais folgado. Tudo bem? Vamos lá. Tanto a transmitância quanto a capacidade devem atender aos limites. Isso são especificações para o projetista, mas para a obra também é possível a gente fazer a medição da temperatura na obra. Quando a gente tiver a obra já numa fase em que ela está totalmente fechada, com portas, janelas, já com o revestimento, é possível a gente medir a temperatura com um termômetro calibrado nos ambientes de utilização prolongada, salas, dormitórios, e prestem atenção, sem a presença de pessoas, presença de lâmpadas, sem presença de equipamentos ou qualquer outra fonte de calor. Então, a norma de desempenho traz, para um dia típico de verão, que é bem quente, a regra estabelecida que a medição da temperatura no interior dos ambientes deve ser sempre menor ou igual à temperatura no exterior. Essa é a exigência para atender ao mínimo da norma de desempenho na obra. E no inverno, para atender ao mínimo, a temperatura do interior, salas, dormitórios, ela deve sempre ser
3 graus maior do que a temperatura no exterior para um dia típico de inverno. Essas são as regras da norma de desempenho. Isso é para o mínimo. Se a gente quiser mais do que o mínimo, o intermediário ou superior, a norma traz também as tabelas onde a gente pode verificar essas tolerâncias e os limites. Para as coberturas, a gente utiliza as mesmas exigências que eu falei aqui, lembrando que tem um fator a mais a ser observado, que é o fator de ventilação entre a laje e o telhado, ou entre o telhado e o forro. Esse fator de ventilação também está previsto nas tabelas e tem que ser levado em consideração. Uma outra situação é para compras. O pessoal de suprimentos precisa se atentar a solicitar os laudos dos fornecedores dos ensaios, principalmente para transmitância e capacidade térmica das paredes ou das coberturas, e observar se o material de cobertura, principalmente, tem cor clara ou cor escura e comparar esses valores com as especificações das tabelas. Tá bom, gente? Espero que essas informações agreguem aí na atividade de vocês. Um grande abraço.